Pronto, está carregando. Então era problema de acesso mesmo, não é problema de navegador. Fala aí, galera. Falei, galera, tô com um imprevisto aí no YouTube. Tava o meu bloco de 90 dias terminava ontem, dia 10, né? Ou dizia que era até o dia 10, mas como eu tomei um bloco durante um morning call, então às 24 horas do dia 10 deve ser alguma coisa para hoje até 10 da manhã, alguma coisa assim. Então, estou transmitindo pelo canal da Paula, tá? E eu acredito que amanhã volta, realmente amanhã ou por volta das 10, 10 e meia da manhã de hoje, o meu YouTube volta a funcionar. De qualquer maneira, eu vou fazer um teste, hoje umas 10 e meia, meio-dia, para amanhã não ter esse imprevisto. Peço mil perdões para todos vocês. Vocês viram como é que eu estava empolgado ontem quando eu fui subir meu morning call e descobri, né, que apareceu a mensagem no meu canal de que o meu bloco terminaria ontem. Acho que vocês repararam o quanto eu fiquei feliz. Eu acredito que eu fiquei mais feliz do que vocês que estavam ansiosos aí pelo retorno do morning call há tantos meses. Tá bom? Não, pode deixar que eu vou salvar, mas de qualquer maneira está sendo transmitido no YouTube da Paula, vai estar salvo, depois eu faço download, jogo para o meu e vou tentar lembrar de salvar também o Instagram. Beleza? Bom, então é isso. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2020, está começando mais um Morning Call com o André Machado, terça-feira. É um prazer estar aqui de volta com vocês. É um prazer enorme poder passar um pouco aí da minha experiência, da minha leitura macroeconômica, geopolítica, política, né, que tanto afeta o nosso dia a dia como operadores aí do mercado financeiro, tá bom? Hoje eu tenho algumas novidades. Eu vou começar a partir de hoje o meu Morning Call. Eu vou fazê-lo com um modelo muito parecido com um bate-papo aí de uma rádio. Então, eu tenho os meus amigos, professores, traders e investidores do Projetos 10% participando comigo, tá? Que eu vou apresentá-los aí no momento apropriado, ao longo do bate-papo de hoje. Mas eu queria já começar falando com vocês sobre como é que está o mercado lá fora e as principais notícias que podem mexer no mercado no dia de hoje. A primeira delas diz respeito à China. Várias notícias vindo lá da China. Isso por si só já deixa o mercado num molde otimista para hoje, tá? Se nós formos ver agora os principais índices bursáteis europeus, nós temos o DAX subindo 0,84, FTSE subindo 0,85, Eurostoxx subindo 0,63,
Paris, Paris, cadê Paris? Paris, cadê você? Paris Eterna, não tem aqui no Invest. Eu vou ter que olhar aqui no meu Trade View. Então, deixa eu abrir o Trade View aqui. Paris, CAC 40. Ih, tá negativo aqui. Será que eu só tenho atualização end of day? Não sei, então não vou nem comentar. Mas a bolsa mais importante de todas, que é a Alemanha, subindo 0,84, tá? E o Eurostoxx, que é um apanhado de todas, subindo 0,63. Na Ásia, nós temos aí Xangai, uma ligeira alta, fechou com 0,39, tá? Mas o índice Hang Seng de Hong Kong subindo 1,26. Beleza? Então, o que motivou essa alta de ontem para hoje? Bom, eu comentei aqui no título do meu Morning Call que vol é vida, né? E realmente vol é vida para nós que somos operadores, traders. Quanto mais vol, melhor. Não importa se sobe ou se cai, se subiu a gente compra, se caiu a gente vende. Mas no caso a gente está vivendo um momento de volatilidade trazida pela morte, né? A morte de pacientes, a infecção do coronavírus. Os números ontem foram bem assustadores, os números aumentaram ontem significativamente ao longo do dia de ontem, os números que vieram da China. Porém, ao longo desta madrugada, o que aconteceu que possa ter trazido ânimo aí para as bolsas? Primeiro, a aparição lá do Xi Jinping, que estava sumido nesse período todo, apareceu no hospital, etc. Mas eu não digo nem que isso foi determinante, muito pelo contrário, isso acho que é irrelevante. Mas mostra aí também uma pressão aí por parte do Partido Comunista Chinês para ele se envolver, né? Apesar dele ter ser o todo-poderoso, né? Ele fez algumas mudanças aí na Constituição comunista chinesa recentemente, praticamente garantindo aí um mandato eterno como presidente da China. Mas ele, obviamente, para quem já assistiu já viu fotos ou vídeos das reuniões do PCC, aquele anfiteatro gigantesco com centenas, talvez assim mais de mil delegados do Partido Comunista Chinês, sabe que ele tem que dançar conforme a música também, né? Então, o PCC botando muita pressão para a reabertura de fábricas, por conta do impacto que isso pode trazer na economia chinesa. Impacto na economia chinesa, isso significa possibilidade de convulsão social à frente, né? Tem muita gente vindo da pobreza, dos rincões da China, vindo para a classe média, vindo para as cidades, para as indústrias criadas pela China, pela construção civil. Então, é uma massa que é mais difícil de gerenciar do que aquela massa de esfomeados que se preocupavam simplesmente em sobreviver, né, nos rincões chineses. Então, as fábricas estão sendo reabertas hoje, a produção está voltando em algumas fábricas por ordem do PCC, mas já começa a chegar informações da China de que muitas fábricas, muitos industriais estão se recusando a abrir as fábricas pelo risco. Tá? Mas o fato de ter algumas fábricas estarem sendo abertas por ordem do PCC já mostra a intenção da China de retomar a normalidade aí a produção. Então, talvez, acredito que isso possa ter influenciado essa alta lá fora. Ao longo do pregão, eu vou me inteirar mais agora na parte da manhã de informações, mas estou monitorando isso aí pelo Valor Pro e pelo broadcast desde 5h30 da manhã, tá bom? Bom, mas de qualquer maneira, eu entendo que o mercado, como sempre, por isso que eu falo da questão da volatilidade, né? O mercado agora está olhando o lado meio cheio do copo. A qualquer momento, ao longo do dia, ele pode voltar a olhar o lado meio vazio do copo. Por exemplo, saiu também agora no Valor Pro que a Nissan está parando a fabricação de carros no Japão por falta de peças. Então, a gente tem que entender que a cadeia global chinesa, a cadeia de suprimentos chinesa, ela afeta toda a cadeia global de indústrias no mundo inteiro.
Ou seja, muito do impacto coronavírus ainda está por vir, galera. Muito do impacto coronavírus ainda está por vir, com relação ao impacto em produção, né? Eu não sei se vocês se lembram, quando começou a guerra comercial Estados Unidos e China, né? Ano passado, o Trump, como é que funcionava as tarifas, né? As tarifas começavam a valer a partir da data de embarque, de saída do navio da China. Então, por exemplo, o Trump, quando estabeleceu tarifas para produtos eletrônicos no início do ano passado, ele colocou que as tarifas começariam a valer dia 15 de dezembro, ou seja, os navios que tinham saído do porto chinês antes do dia 15 de dezembro, com seus produtos, não seriam tarifados. Então, só navios a partir do dia 15, ou seja, o Natal, né, onde a área de consumo de eletrônico é forte nos Estados Unidos, ficou protegida dessas tarifas. Então, a gente tem que levar em conta isso, esse delay entre os embarques e a chegada dos produtos nas cadeias de produções globais. Então, o coronavírus, para valer, começou aí em janeiro. Então, ao longo desse mês de janeiro, a produção aos poucos foi sendo paralisada, primeiro pelo ano lunar chinês, depois pela extensão desse feriado, e depois aí, mesmo quando a China voltou, entre aspas, à normalidade segunda-feira passada, após a extensão do feriado, muitas fábricas não abriram e muitas ainda estão fechadas, ou seja, o impacto nas cadeias globais ainda está por ser sentido, tá? Mas o que acontece é que o mercado trabalha com notícias, né? Então, ora vendo o lado meio vazio do copo, ora vendo o lado meio cheio do copo com relação à China. Então, os números a gente tem que estar sempre acompanhando, e os números que eu acho que importantes para a gente acompanhar, não acredito nem que seja a questão de letalidade ou a questão de contágio, velocidade de contágio, né? O pessoal aí você vê altas discussões epidemiológicas nas redes sociais, né? Todo mundo virou especialista em epidemiologia, né? E fazendo comparações com outras gripes, com SARS, com H1N1, etc., e com o coronavírus. Bom, em primeiro lugar, muitas dessas outras pandemias aconteceram em fundo de mercado, né? Acho que vocês vão de lembrar que em 2003, quando tivemos a SARS, foi o fundo do mercado pós.com, né? Foi quando a gente deu a nossa arrancada aqui acompanhando as bolsas globais, que na época o pessoal comentava que era por conta do Lula, né, do Palocci, do Meirelles, do Banco Central. É claro que isso ajudou a gente a surfar o bull market de 2002 a 2008, né? Mas foi um bull market global que começou nos Estados Unidos após o mergulho aí da crise das .com. E então a SARS foi justamente nesse período. Agora a gente está tendo coronavírus num período que é é topo. Estamos vivendo recorde histórico. É o topo definitivo antes de uma correção? Não sabemos, né? Mas estamos em região de topo, isso é óbvio. Estamos fazendo new highs nos Estados Unidos, né? Aqui a gente já deixou o nosso topo em 119. É o topo da Bovespa? Não sabemos, né? Mas o contexto é outro. Então temos que lembrar disso, fazer essa comparação de coronavírus com SARS e mostrando que o mercado se recuperou depois do SARS. Desculpa, no mínimo não vou chamar de desonesto, mas já chamando, mas é um equívoco muito grande, tá? São os contextos diferentes onde isso está acontecendo. E não só esse contexto de fundo de 2003 com um possível topo em 2020, estou falando do contexto de que a China em 2003 não era a potência que é hoje, tá? Não é a potência que é hoje. As próprias commodities, se vocês olharem o patamar de preços de 2002, não é o mesmo patamar de preço que a gente experimentou em 2008 e que experimentamos agora. As commodities, na verdade, já estão sentindo bastante isso. Eu vou mostrar o gráfico do índice de commodities da Reuters, o mais importante de todos.
como índice de commodities, e além disso, além de ser o mais importante, é um dos mais técnicos que eu já vi na vida, no sentido de Fibonacci, de alvos de 100%, projeções, retrações, serem cravadas, cravadas, cravadas. E o que é surpreendente, porque o índice commodities da Reuters é só um índice, não é uma commodity, né? Na verdade, é um índice que tem commodities agrícolas, metálicas e energéticas principais, né? Commodity, Reuters, não, Core, CR, puta, me deu branco aqui. Índice, cadê? Deixa eu ver o tique aqui, deixa eu aproveitar, já abrir aqui. Core Commodity Index, né? CRB. Bom, então temos um contexto totalmente diferente em relação à China como consumidora de commodities e também como China integrada nas cadeias globais de suprimento e como principal locomotiva do mundo no dia de hoje. Então, quando eu falo de China, a gente tem que lembrar imediatamente do Brasil. Por quê? Porque a gente pode não ter um caso sequer de coronavírus aqui. Mas tudo que acontecer de grave com relação ao coronavírus na China afeta diretamente o Brasil, mesmo que a gente não tenha um caso sequer. Então a gente tem que ficar muito atento a esses números, principalmente de PIB, de redução de PIB, estimativa de queda de PIB chinês. Ontem eu comentei no Morning Call, para quem não assistiu a gravação, porque eu não fiz ao vivo, eu comentei já de alguns bancos reduzindo o PIB chinês de 5,7 para 5, para 5,4, para 5,1. Então, o ano começou, né, ou a virada do ano começou com a expectativa da China, né, a própria China comentou os seus planos de um PIB de 6%, que já vem sendo uma redução, na verdade ela estaria mantendo o PIB de um ano para o outro, mas já vem sendo uma redução aí de 2010 para cá, né, quando a China ainda trabalhava aí no PIB de 2 dígitos, 12% ao ano, já vem sendo uma redução grande. E aí, com isso, volta sempre o tema aí do hard landing. O que é o hard landing? É a China, né, depois de 20 anos acelerando, né, andando sempre na sexta marcha, acelerando, e aí vem as notícias, né, cidades fantasmas, indústrias, pontes, tudo gigantesco para promover infraestrutura, promover construção civil, enfim, que em algum momento ela teria que migrar para uma economia mais focada em serviços, etc., e desacelerar nessa linha, que isso é insustentável no longo prazo. Mas já são 20 anos. Mas, enfim, isso é ser insustentável. Então, um hard landing botaria o mundo inteiro em recessão, porque do dia para a noite essa locomotiva poderia frear. O hard landing vai vir esse ano? Não sabemos, mas vai vir uma freada. Né? O PIB do primeiro trimestre, JP Morgan já abaixou para 1% no primeiro trimestre. Beleza? Então, esses números de PIB são fundamentais, essas expectativas de PIB, muito mais ficar acompanhando quantos morreram, quantos estão doentes, etc. E a questão das fábricas, não só na China, né? A retomada das fábricas, como também os primeiros impactos que já são sentidos ao longo do mundo. Por exemplo, a Nissan parando a produção é um país ali colado na China, então a logística de entrega é mais rápida, então já está começando a ser sentido agora. Então, até aquele modelo famoso, né, de administração de produção, né, o Japão foi muito, como é que eu diria, foi muito criativo ao longo após a Segunda Guerra Mundial, na construção aí das suas indústrias, até virar a segunda maior economia do mundo. Então temos várias coisas que vieram do Japão, né, da criatividade dos japoneses, da disciplina dos japoneses. Por exemplo, conceito de qualidade total, né, o conceito de just in time. Então, para poder reduzir custos de estoque, e não só de estoque, mas também velocidade de produção, enfim. Então, o Japão, colado ali na China, já sente aí a sua produção sendo impactada. Daqui a pouco começa isso a ser sentido
pelos demais países desenvolvidos que dependem aí do fornecimento de matéria-prima, de autopeças, enfim, de material de base para sua produção industrial, tá bom? Então vamos lembrar sempre disso, ficar de olho, muito mais importante ficar de olho em números de quantos morreram, quantos estão infectados, né? E aí o pessoal começa, mas na Inglaterra tem tanto agora, na Alemanha tem tanto agora, esquece os outros países. Vamos supor que tenha a muralha da China tenha dado a volta em toda a fronteira chinesa e o coronavírus está só lá dentro. Vamos pensar nesse caso, esquece o resto. Vamos pensar nesse caso. Qual o impacto no PIB chinês e, além do PIB chinês, qual o impacto nas cadeias de produções globais? Tem que acompanhar isso, mais nada, o resto não interessa. Beleza? Bom, o que mais? Deixa eu dar uma olhada aqui no Valor Pro. Bom, temos ata do Copom, daqui a pouco o meu amigo Zé Ricardo vai comentar com vocês. Tivemos o balanço do Itaú, daqui a pouco meu amigo Fabrício vai comentar com vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no Valor Pro de última hora. Minério de ferro sobe 4,9% no Porto do Qingdao. Acabou de sair às 8h36. Então, em linha com o que eu falei, as notícias da retomada da produção de algumas fábricas na China já puxa, inclusive, o minério de ferro. Então, olha o impacto aí de uma decisão política do PCC já afetando até o próprio minério de ferro, tá? Depois a gente vai olhar aqui o gráfico do Ibovespa, para independente das notícias de hoje, nós somos grafistas, né, ou traders técnicos, investidores técnicos, e então o gráfico é a nossa informação principal para a tomada de decisão. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário por conta disso do minério de ferro. Vamos lá, minério de ferro sobe 4,9 no Porto de Qingdao. A promessa de uma nova, tem mais notícia aqui da China. A promessa de uma nova rodada de estímulos econômicos na China para reduzir os efeitos da epidemia de coronavírus nos diferentes setores repercutiu positivamente no mercado transoceânico de minério de ferro e a commodity encerrou a terça-feira na Ásia, com maior avanço diário desde o início de dezembro. Segundo a publicação, o valor... Com esse desempenho, a matéria-prima do aço zerou as perdas acumuladas em fevereiro e agora exibe valorização de 2,3%. Em 2020, o desempenho ainda é negativo, com baixa de 5,6%. A retomada das atividades na China, com o encerramento do feriado prolongado do Ano Novo Lunar, estendido até o fim de semana passado por causa do coronavírus, também teve efeito positivo na demanda de minério. Então, foi como eu comentei com vocês há pouco. Contudo, para o médio e longo prazo, os analistas ponderam que a tendência é de queda dos preços, com menor consumo de aço, especialmente pela indústria de construção chinesa. Então tá aí, tá? Vamos lá, deixa eu ver. Bom, eu fiz um comentário que tem a ver até com o coronavírus, agora vamos falar do lado mais estratégico aí da vida de vocês como investidores e o comportamento de vocês. A gente está vendo uma migração em massa de pessoas da renda fixa para a renda variável. E quando a gente fala de renda fixa, principalmente, a gente fala de poupança, tá? Janeiro teve recorde de saque de poupança. Então, o pessoal sacou, talvez possa ser para pagar impostos, para matrícula escolar, mas não acredito. Acho que esse saque tem a ver justamente com o crescimento aí super acelerado de CPFs na Bolsa, né? Ano passado, início do ano, tínhamos 800 e poucos mil CPFs, lembrando que a gente passou aí 10 anos na faixa de 600 mil CPFs, ou seja, atingimos 600 mil CPFs às vésperas da crise de 2008, depois disso ficou nesse patamar, sendo que durante algum tempo, inclusive, ativos eram menos de 200 mil, mas tinham 600 mil CPFs na Bolsa durante 10 anos. E aí começou a acelerar isso em 2018, né? 2018 viramos o ano 2018, 2019, 800 mil, e a 800 mil, 890 mil, e chegamos ao final do ano passado com mais de 1.800.000 CPFs, mais do que dobrou. E o que acontece? A maior parte das pessoas estão entrando na Bolsa agora.
né, estão sendo levadas porque o rendimento da poupança caiu, o rendimento da renda fixa caiu, e estão indo para o mercado financeiro. Lembrando que esse volume, a própria B3 já apresentou esses números, esse volume de pessoas tem, a princípio, sustentado as altas da Bolsa, apesar da saída cada vez mais acelerada dos investidores estrangeiros. Só que, apesar da pessoa física estar conseguindo, junto com fundos de ações, etc., compensar essa saída do fluxo gringo, se a gente for olhar o perfil dessas pessoas, e a B3 passou isso, é um perfil de pequeno investidor, né? Apenas 2% dos novos CPFs, dos CPFs que estão na Bolsa hoje, apenas 2% tem mais de R$1 milhão em renda variável, em Bolsa, né? Cerca de 80% tem menos de 300 mil. Ah, mas é bastante dinheiro. Ok, 80% tem menos de 300 mil, só que 65% tem menos de 20 mil. Então, estamos falando aí de 15% entre 20 mil e 300 mil, tá? Estamos falando aí de 18% entre 300 mil e 1 milhão, 2% acima de 1 milhão e 65% abaixo de 20 mil. Ou seja, talvez sejam investidores que talvez essa grana seja toda a grana que eles conseguiram acumular na vida, que eles tenham hoje em mãos para investir. Talvez. O fato é que a galera começa a ficar nervosa com essas correções que a gente vem tendo. Principalmente se houve essa migração em massa, né, de poupança para renda variável agora em janeiro, muita gente, então, entrou em bolsa 118, 117 mil. E a gente viu o Ibovespa ontem fechar a 112.570. Estamos falando aí, fácil, dependendo do ponto que o cara entrou, 7 mil pontos para baixo. 7 mil pontos para baixo dá dor de barriga em qualquer um. Então, vamos lá. Eu até coloquei no meu Instagram, no meu Twitter, né, que apesar eu até brinquei ontem, que no mercado financeiro existem investidores de todos os perfis, né? Existem day traders como eu, existem scalpers, existem swing traders, position traders, existem pessoal que opera por valuation, que investe por valuation, buy and holds, traders de opções, né? Só que agora surgiu uma nova classe de investidores, né? Os investidores lacradores. E tá cheio deles nas redes sociais, né? Então parece que sempre tem uma queda, eu só vejo nego escrevendo: que bom, vou comprar mais. Não é? Eu tenho caixa, vou comprar mais. Eu quero mais é que caia, vou comprar mais. Puta que pariu, meu. E aí a gente vê as pesquisas feitas pelo Broadcast, pelo Valor Pro, que eu publiquei ontem e hoje, você vê que não é bem assim, né? A rede social, cara, é como aquilo que a gente sempre fala, né? Eu mesmo sou uma vítima disso. Rede social tá cheia de macho, né, atrás do teclado, né? Mas na vida real, todo mundo mia, né? Todo mundo fala fino. Então, deixa eu localizar aqui a matéria que eu peguei. Tá aqui, ó. Aqui, até agora, investidores em Wall Street têm se mantido fortemente otimistas, confiantes nos dados robustos da atividade americana, mas a ameaça de uma correção que ninguém sabe quando acontecerá para no ar. Aqui, traders passam um dia de olho no SP500, acreditando que virá daí o start para um tombo do Ibovespa. Mas o SPX só faz atualizar suas máximas históricas, assim como a Nasdaq nesta segunda-feira. Já a Bovespa, que vinha mantendo o sangue frio, animada com a migração da renda fixa, começa a entregar os pontos, assustando os investidores, pessoas físicas, que estão entrando como novatos no mercado. Os locais só vinham comprando o Brasil porque apostavam que este seria o ano da virada para o crescimento. Mas desanima a reviravolta nas expectativas, com os dados de atividade traindo a esperança de retomada. Diante das incertezas, os investidores estrangeiros, que já não estavam entrando no mercado doméstico, estão saindo com força, preferindo outras opções de investimentos em países de melhor projeção de cenário. A fuga do capital externo impressiona. Somando janeiro e os 4 primeiros pregões de fevereiro, as retiradas alcançam 23
437 bilhões da B3, mais do que metade de tudo que saiu no ano passado inteiro, 44,5 bilhões. Eu mostrei para vocês uma falácia que é repetida a todo momento, e o pessoal continua repetindo, então talvez eu ainda não tenha visibilidade ou influência relevante no FinTwitch ou no mercado como um todo, que é uma falácia essa questão de Bovespa dolarizado faz com que o Bovespa esteja barato. Cara, quanto mais o dólar subir, e entre aspas, mais o Ibov ficar barato, né, mais vai afastar os investidores estrangeiros. Eu já mostrei isso para vocês numa planilha Excel, na sala eu mostro isso há meses, e eu já mostrei isso na planilha Excel aí que eu publiquei semana passada no Twitter e no Instagram. E isso eu aprendi, não caiu do éter. Eu sou um cara muito pouco criativo e inventivo. Na verdade, tudo que eu sei eu aprendi com os outros, estudando. Por isso que eu sempre gosto de dar os créditos, né? Tudo que eu aprendi está nos livros clássicos, né? Martin Pring, a própria teoria de Dow clássica do Charles Dow. Então tá Steve Nisson, Gregory Morris, John Murphy, tá tudo nos livros clássicos, né? E eu também aprendo muito lendo comentários de grandes gestores de fundos bilionários ao redor do planeta, né? Que fazem trazem a sua visão aí macroeconômica, a sua opinião com relação a juros negativos, a essa sandice que a gente vem vivendo aí nos últimos 10 anos. Então, essa questão do Ibov dolarizado eu aprendi com o Luiz Barsi, o Warren Buffett brasileiro, o cara que é considerado aí o maior investidor brasileiro, né, de mercado de ações. Então, ele, que numa reunião que eu tive, no encontro que eu tive há 2 anos atrás, promovido pelo meu amigo Fabrício, que agora se junta ao projeto Os 10%, para tratar exatamente de valuation, ele que é pupilo do Barsi desde 1998, tem um telefone vermelho direto com o cara, né? É preparado, vem operando junto com ele, na sombra dele, né? Com os conselhos dele há 20 anos. É ele que me levou para esse bate-papo com o Barsi uma vez, há 2 anos atrás, que foi sensacional. E nesse dia que a gente estava falando de dólar, de Ibovespa, há 2 anos atrás, e ele deu essa aula magna para mim com relação ao Ibov dolarizado. Gringo não olha Ibov dolarizado. Então, entre vocês acreditarem em mim, ou em qualquer analista de sell side, ou até mesmo de buy side, eu fico com o Barsi. Eu fico com o Barsi, um cara que está aí, que já viveu todas as bolhas, inclusive ele começou no mercado de ações, se não me engano, em 69, então ele pegou a primeira bolha em 71, primeira correção em 71, depois o choque do petróleo em 73, né? Depois a Revolução Islâmica com o novo choque do petróleo em 79, depois a década de 80 aí perdida com moratória, etc, hiperinflação, e as outras correções que nós tivemos depois aí do Plano Real, a correção, os crashes, crises, etc. Aí o crash de 87 na Bolsa Americana, mas depois tivemos aí na década de 90 crise do México, né? O efeito tequila, crise do México em 96, tigres asiáticos em 97, Rússia em 98, Brasil em 99 com dólar, né? Depois .com em 2000, depois subprime 2008, bicho, um cara que está nesse nível de sobrevivência com esses resultados é algo que é alguém que a gente tem que estar ouvindo o tempo todo, tá bom? Então, eu não sei se a gente está em topo ou não. Já estamos numa tendência baixa terciária, mas pode ficar na terciária e pode virar, pode cair mais uns dias. Hoje pode ter repique, depois pode cair e voltar a subir e voltar para uma primária de alta, enfim. A questão é o seguinte, galera, quem entrou na bolsa agora recentemente, no último trimestre, agora em janeiro, tem que ter um plano. Se entrou realmente pensando em valuation longo prazo, acabou. Acabou. Coronavírus vai passar, se tiver correção, vai voltar. De duas uma. Se você escolheu bons papéis que pagam bons dividendos, a correção vai ser atenuada. Eu tenho um estudo que eu fiz para o jornal Estado de Minas. Pô, lembrei disso agora. Eu vou até ver se eu localizo isso
no meu Facebook, porque eu não sei nem onde está o original dessa matéria, que na época a Bolsa estava corrigindo cerca de 20 e poucos por cento, e como eu era professor da Bovespa, pediram, o Estado de Minas me contactou, pediu para eu fazer um estudo comparando uma carteira de blue chips versus uma carteira pagadora de dividendos. A carteira de blue chips, o que eu fiz? Eu peguei as 10 primeiras do índice Bovespa, né? Fácil, simples. Não teve erro. E as que pagavam bons dividendos, eu peguei as 10 ações do índice, né? Ibovespa, não peguei small caps, não peguei papéis fora, peguei as 10 do índice Ibovespa que melhor pagavam dividendos, ou seja, que tinham um dividend yield mais alto. Eu lembro que a carteira da Bovespa caía, se não me engano, 24%, né? E que se você aplicasse os dividendos pagos em um ano, né? Num período de um ano, a Bovespa caiu acho que 24%. Eu não lembro os números corretos, tá? Amanhã eu vou ver se eu trago isso para vocês. A Bovespa caía tipo 24%, mas se você aplicasse os dividendos, a queda diminuía para 23%, alguma coisa assim, ou seja, não fazia diferença. Já a carteira de small caps, ou de small caps, não, perdão, a carteira de dividendos, ela caía cerca de eu não lembro os números, também 20 e poucos por cento, vai. Só que aplicando os dividendos, ela estava tendo uma alta de 8%. 8%. Pegar os dividendos de um ano. Então, neutralizava completamente a queda. E o mais interessante a época a Selic estava 12%, se não me engano. Então, 8% ainda perdia para a Selic. Mas, porra, era uma rentabilidade positiva no ano. 8%, enquanto o Ibovespa caía 24%. Se eu não me engano, a carteira de blue chips caía mais. Se não me engano, não era... Puta, eu vou ter que procurar isso. Me cobre amanhã. Acho que o Bovespa caía 24%, essa carteira de blue chips caía quase 30%, porque tinha muitos papéis com beta elevado, como, por exemplo, os em Minas, tinha OGX nessa carteira na época, então não preciso dizer mais nada, né? Então era com beta acima de 1,5, 1,8, né? E se vocês quiserem aprender um pouco sobre beta de carteira, procurem uma aula sobre beta de carteira no meu YouTube, onde lá eu ensino como calcular o beta da carteira e aproveitando o beta da carteira, sabendo o beta da carteira, como fazer um hedge de uma carteira usando mini contratos de índice futuro numa queda. Que inclusive está aí uma aula para eu dar de novo no YouTube, para essa galera que está comprada em bolsa, que tem um plano de carregar isso para longo prazo. Mas voltando à questão da galera aí que está amarelando agora com isso, né? Se vocês têm um plano, cara, siga esse plano. Se o plano era valuation, era pensar em dividendos a longo prazo, siga esse plano. Façam novos aportes mensais com o seu salário, tira 10, 20% do salário todo mês e façam novos aportes, bicho. É assim que você faz fortuna, não é no day trade, não. É fazendo isso que vocês começaram a fazer. Agora, se vocês começaram a fazer isso sem ter um plano, porra, melhor voltar para a renda fixa, né? Se você não tem um plano de investimentos, simplesmente entrou na euforia, no oba-oba, seguindo a galera de Twitter, de rede social, cara, desculpa. Volta para a renda fixa que lá você vai dormir tranquilo de noite, né? É o que eu sempre falo, plan the trade, trade the fucking plan. Porra, o próprio trade tem que ter um plano, meu. A especulação, o pessoal às vezes fica na sala, ontem eu tive que dar uma comida de rabo na galera na parte da tarde, o pessoal fica procurando entrada tem aos montes toda hora, acho que a cada candle dá para pensar ou em comprar e em vender, porque o mercado vai subir ou vai cair. A questão é que não basta ter entrada, a gente tem que ter entrada e tem que ter duas saídas, a saída se der certo e a saída se der errado, né? Então mesmo quem pensa em longo prazo, tem que pensar também no momento de saída. Pode ser daqui a 10 anos, tipo, quando o papel perder os fundamentos, eu saio. Quando o dividend yield dele for perder para a renda fixa, eu vou procurar outro que seja maior que a renda fixa, que a Selic. Tem que ter um plano. Agora, entra sem plano, o que acontece? Primeira correção, né? Esfíncter trava, já não dorme direito,
já quer realizar, e aí compra topo e vende fundo, né? Compra topo e vende fundo. E assim tem sido a história ao longo dos últimos 8 séculos, desde que começaram as primeiras negociações aí de ações, né? Das primeiras companhias de navegação, né? Negociadas lá no mercado bursátil da Holanda, em Amsterdã. Desde aquela época é assim que funciona. E assim funcionam as bolhas, assim funcionam os pump dumps, e assim as pessoas, os amadores vão sendo devorados pelos tubarões, pelos profissionais. Gente, não tem vergonha, não tenham vergonha de serem iniciantes. Tenham vergonha sim de serem amadores. Até renda fixa exige conhecimento, galera. Quanta gente eu já vi perdendo dinheiro em renda fixa, né, em títulos do tesouro, porque não tem um plano e desconhece o funcionamento da renda fixa. O pessoal esquece que renda fixa, o que é fixa é a renda, não o ativo. E aí começa a monitorar valor de face de título público e eles oscilam às vezes mais do que ações. Quanto mais longo, oscilam mais do que ações. Ou seja, sem conhecimento, até renda fixa o cara faz merda. Até renda fixa o cara vai comprar topo e vender fundo em termos de título, né? Então, quem entrou na bolsa agora no Oba-Oba, estuda. Não é para zerar. Faz uma análise agora, com calma, das ações que vocês escolheram. Faz uma análise fundamentalista, uma análise de valuation. Vê se pelo menos o dividend yield está batendo a Selic. Cara, e segura o tranco, porque se é um dividend yield que bate a Selic, se historicamente esse dividend yield está nesse patamar de agora, né? Se o mercado cair, o dividend yield só vai aumentar, ou seja, a rentabilidade só vai aumentar. Claro, não a sua, porque o preço de entrada está fixo. Mas se você fizer novos aportes, você vai derrubando esse preço médio. Ah, mas André, isso não é fazer preço médio que você fala que a gente não pode fazer? Cara, a gente não faz preço médio quem é especulador, quem opera com alavancagem, quem está operando no swing trade, que não vai aumentar a posição porque o preço está caindo, né? Uma vez, eu lembro que tomei um stop em Gol há uns 3 anos atrás, um stop de uns 6%. Pô, ainda bem que eu estopei, porque dali passou mais 4, 5 meses, caiu 80%. Imagina se eu não stop. Né? A aviação é o papel para especular, né? O próprio Warren Buffett fala, e o Barsi também, que está fora da carteira qualquer possibilidade de ter companhia aérea. Então não é papel de valuation. Agora, bancos e algumas empresas, né, setor elétrico, telefonia, pô, são papéis com bons dividend yields. Então, continua fazendo aportes mensais, é a melhor maneira, né, de evitar essa flutuação, né, de ficar refém dessa flutuação, pensando no dividend yield. Caiu, compra mais, realmente, caiu, compra mais. Né? Agora, se você já enfiou tudo de uma vez no topo, é foda. Então faz uma revisão da carteira aí. E outra coisa, aprende a fazer o beta, porque papéis defensivos, e justamente os que pagam bons dividendos são os papéis defensivos, a tendência é ter um beta menor que zero, menor que 1. Ou seja, o que significa o beta rapidamente? O Ibovespa é o referencial, então é 1. Se eu tenho um beta menor que 1 de uma ação, significa que ela vai, por exemplo, beta 0,8. Significa que se o Ibovespa subir 10%, essa ação sobe 8%. Por outro lado, se o Ibovespa cair 10%, essa ação cai só 8%. Em explicação tabajara de 30 segundos é isso. Só que muitas vezes, eu vi isso em 2008, né, eu lembro que chamou muita atenção no carnaval de 2009, que estava chovendo pra cacete aqui em São Carlos, eu fui fazer uma revisão de beta do todo Ibovespa, fui fazer cálculos, etc. Tinha um monte de papel em 2009 rompendo o topo histórico. Papéis com beta abaixo de 1, papéis defensivos, papéis com beta 0,3, 0,4, 0,5, ou seja, justamente porque o beta é baixo e o Ibovespa, então, uma correção da bolsa não impactaria tanto esses papéis, ou, na verdade, o que faz eles não serem impactados é que, quando os gestores de fundos têm que gerenciar sua carteira para minimizar as perdas, mas eles são obrigados a ficarem comprados 67% do patrimônio líquido do fundo, ou clube de investimento, não importa, eles têm que estar comprados, mesmo o mercado caindo, eles vão para onde? Papéis que vão cair menos e papéis que pagam mais dividendos. A soma das duas coisas fez com que muitos papéis no fundo da Bolsa de 2009
né, março de 2009, papéis que estivessem rompendo o topo histórico. Então, se for o caso, quem entrou na Bolsa agora, né, muitos papéis, de repente, com bons dividendos, foram descontados também nessa queda. De repente, o papel que você está segurando agora não tem um valuation legal, não paga bons dividendos, você comprou aí na empolgação sem saber o que está fazendo, de repente esse papel tem um beta maior que 1, pode ser 1.4, 1.5, normalmente siderurgia tem betas elevados, então de repente a hora de fazer um rotation é agora, porque meio que o que você perdeu no que você comprou, você está ganhando também comprando papéis de valuation descontados. E pronto, e se posiciona para segurar o tranco. Mas, bicho, tem que saber o que está fazendo, meu. Tem que saber o que está fazendo. Para de ser amador, cara. Você não tem esse direito com você mesmo, com o seu trabalho, com a sua aposentadoria, com o seu patrimônio, com a sua mulher, com o seu marido, com seus filhos, com seus netos. Você não tem direito a ser amador. Então, se o mercado vai corrigir ou não, se você está pensando, se você entrou no mercado agora pensando em longo prazo, essa é a hora de você dar um freio de arrumação, no sentido de construir o seu plano. E se for o caso, fazer um rotation aí dos papéis agora, né? Já que tudo deu uma descontada aí nessas últimas semanas, aproveita para ver quais papéis que podem ser uma boa alternativa aí de valuation para longo prazo, se o mercado corrigir. Porque eu tenho certeza que muita gente comprou papel cagando para isso, simplesmente pensando, não, vai dobrar de valor, tá todo mundo dizendo, vai subir para cacete, vai dobrar de valor, vai dar tanto, vai ser a nova Magazine Luiza, né? Bom, bom, o Instagram daqui a pouco encerra, é 1 hora só, mas o YouTube segue rolando, apesar do canal da Paula, o meu canal está com 91 mil assinantes, o da Paula está só com 3.900, mas já tem 1.156 pessoas assistindo. Vamos ver se amanhã a gente consegue fazer um morning call e bombar aí no meu canal principal. Vamos ver se está liberado. De qualquer maneira, eu quero ver se eu já boto o canal oficial no ar antes de março, para não ficar refém aí do YouTube por conta daquele bloco, tá? Então, antes de eu passar para o Fabrício comentar de Itaú e do Zé comentar de Copom, deixa eu compartilhar aqui minha tela para dar uma olhada nos gráficos e eu já passo a bola para eles. Vamos lá, share screen. Agora, a galera do Instagram, se quiser ver os gráficos, depois dá uma olhadinha no YouTube da Paula ou no meu, que eu vou subir mais ao longo da manhã, tá ok? Por enquanto, a gente vai só acompanhando, ouvindo. Deixa eu abrir primeiro o Ibovespa, que é mais importante. Eu fiz várias atualizações ontem. Tá aqui. Atualizações não, fiz vários comentários ontem. Tá aqui, Ibovespa, tá? Deixa eu tirar a minha câmera para não ficar em cima da tela, em cima do gráfico, né? Vocês já me viram bastante hoje. Fica só agora no Instagram. Cadê? Tá aqui. Se eu me embanando com 2 monitores, imagina com 8, com 6. Stop vídeo. Stop vídeo, vamos lá. Beleza? Bom, tá aqui o Ibovespa 60 minutos. Deixa eu colocar ele aqui como diário. Então tá aqui, esse é o Ibovespa diário. Ontem, então, eu já tinha comentado isso no Morning Call de ontem, nós tivemos ontem a confirmação de um pivô de baixo, e ontem no Morning Call eu falei, diante desta consolidação aqui, o meu pivô principal passaria a ser o pivô da perda desta mínima de ontem. Da mínima de ontem não, da mínima da semana passada. Então tá aqui, ó, tivemos esta consolidação aqui, ok? Vou até botar isso em uma cor aqui amarela para vocês verem com clareza. Tá? Então, ó, nós tivemos essa consolidação aqui que foi perdida. Opa, cadê o gráfico? Foi perdida ontem. Ligeiramente
mas perdeu, até porque ela não teve um fechamento perto das mínimas porque ela atingiu um alvo de FIBO, tá? Então, deixa eu aqui botar mais aqui para frente, para trabalhar bem aqui essa região aqui, para vocês verem o que eu estou enxergando aqui. Vamos lá. Antes eu estava trabalhando com este pivô de baixa. Aqui aconteceu o que o Martin Pring chama de dilema dos topos e fundos. Por que dilema? Porque no momento que eu fiz um fundo mais baixo que esse, que foi essa barra vermelha, eu tinha um fundo mais baixo, porém com topos mais altos. Mas eu que já vinha monitorando o Ibov, eu vinha vendo a queda de volume, eu falei, isso é divergência de baixa. No momento que ele perde fundo, confirma essa divergência de baixa, mas ainda não temos um pivô de baixa. Aí no dia seguinte subiu, no outro dia abriu subindo, bateu na média 200 e despencou. Pronto. Aqui deixou um topo. E aí eu falei, se perder este fundo, temos um pivôzinho de baixa. No outro dia perdeu o fundo, porém com notícias vindas da China, na verdade essa notícia que puxou o índice foi uma notícia de meio copo cheio da OMS, dizendo que estava declarando o coronavírus epidemia global, né, emergência global, porém recomendava que as coisas continuassem normais, enfim, não lembro exatamente qual foi a notícia que deu uma puta puxada nesse dia, né? Mas no dia seguinte voltou tudo, aí confirmou o pivô de baixo, ó. Então eu tenho topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Aí pivô de baixa, projetei. Então quais seriam os alvos? Eu vou até tirar naquele momento daquele pivô de baixa. Eita, tem que parar de... Puta que pariu, não consigo segurar aqui, vamos. Quais eram os alvos daquele pivô de baixa? Vamos fazer por pivô de baixa. Ó. Primeiro alvo, aqui, 111,200. Mas eu estava tão pessimista, eu gosto tanto de trabalhar com alvos de 100%, que talvez seja uma ganância da minha parte. Muitas vezes eu estou com um belo gain no índice futuro ou no dólar, e ao invés de eu botar no bolso no 61,8, eu espero ir no 100% e volta na minha cara e acaba virando loss, né? E eu, ao invés de pelo menos fazer uma RP, uma realização parcial no 61,8, eu tento carregar tudo até os 100% para ganhar mais, ó, aí a coisa volta. Porque realmente, estatisticamente, os alvos maiores são 100%, depois 61,8 e, em último lugar, 161, que são os alvos maiores. Mas vamos lá, um alvo de 61,8 estava aqui na linha vermelha, 111,200 aproximadamente. E um alvo de 100% aqui. Tá? Aqui, 109,150. Tá? E um alvo de 161,8 aqui. Reparem que o que eu estou fazendo é, a cada retração, estou fazendo os estudos, o traçado clássico, a cada retração eu vou puxando um pouquinho mais a retração para ver a projeção. Por quê? Porque o movimento precedente deste pivô é o que eu projeto para baixo. Então eu não faço aquela projeção alternada de 3 pontas, de começar a medição aqui de cima. Não, eu faço começando a medição aqui de baixo, do fundo que foi perdido. Tá? Então, meu alvo final para este pivôzinho de baixa, 106.100 aproximadamente. Tá? E o que aconteceu? Por que eu mudei isso? Porque se é um pivô de baixa, a expectativa, quando ele confirmou esse pivô de baixa, e no dia seguinte ele fechou por aqui, ó, na altura da cabeça do pivô, era que no outro dia voltasse a cair. Não aconteceu. Ele passou por 2 dias de alta, deixando grandes sombras, chegou a praticamente anular um pivô de baixa quando rompeu esse topo, mas no final do dia voltou deixando sombra. Então, continuávamos com um padrão de pivô de baixa, mas esse pivô de baixa, no momento que a cabeça do pivô não serviu de resistência e ficou consolidado, qual é o meu comportamento? Como é que eu trabalho? A hora que perder essa consolidação, projeta-se o pivô, o novo pivô, o pivô proporcionado por esta consolidação. Tá? Por esta consolidação aqui. Inclusive, agora a cabeça desse pivô é uma coisa que é subjetiva, né? Aonde está a cabeça desse pivô? É aqui onde eu coloquei agora, né? Esse retângulo amarelo, ou
eu ignoro essa sombra, considero esses fechamentos aqui, ó, e temos esse pivô projetado para baixo, né? Se eu considerar isso, o meu alvo diminui um pouquinho. Isso a gente só vai saber quando bater lá no fundo, ó. Aí eu poderia botar meu alvo aqui, ó. Ó, tá vendo? Estou pegando a retração e estou projetando. Aí seria um alvo em 108.130 aproximadamente, tá? Seria até um alvo mais conservador, tá? Então, neste caso, aqui eu tinha estes alvos aqui e eu passei a trabalhar, que era o alvo desse micro pivô, e eu passei a trabalhar agora com este fundo aqui para projetar pivô. Se eu considerar as sombras, ó, para projeção de 100%, ó, tá aqui, era a projeção que eu fiz, ó. Se eu considerar as sombras, ó, olha a beleza e a harmonia do fibo. O alvo de 161 desse mini pivô coincide, entre aspas, porque coincidência não existe em análise técnica, e muito menos em Fibonacci. Coincidência é tirar uma meleca, passar embaixo da mesa e encontrar outra. Coincide com este alvo do pivô do retângulo. Beleza? Seria o alvo de 100%. Bom, temos aqui também os alvos do espelhamento, esta perna de alta projetada para baixo, uma outra maneira de se projetar, né? Se esses topos fossem duplos, né, poderíamos até falar de um pivô de baixa também com topo duplo, né? Então, o alvo do espelhamento de 100%, até porque espelhamento sugere 100%, sugere um movimento igual, né? E se a gente estivesse falando aproximadamente, não é um topo duplo, mas quase, seria o alvo aqui no 110.320. Mas lembrando que, olha só, esse espelhamento, eu estou botando aqui ele em pontilhado, vou apagar esse pontilhado agora. E, ó, se eu for considerar não o alvo de 100% dele, mas o alvo de 61,8, ó, foi cravado a mínima de ontem. Então, a gente pode até, por referência, por já temos um alvo cravado, preciso, milimetricamente cravado, a gente pode até temporariamente, para facilitar a vida e a gestão das operações, até abrir mão desse pivô de baixa, dessas projeções de baixa, e trabalhar simplesmente com esses espelhamentos, já que ontem cravou certinho a mínima, né? Então, seria 110.400 aproximadamente, 110.350, tá? Alvo de 100%, e depois, ó, alvo de 161 na região de 107.400. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nos 60 minutos, o que fez ontem. Ó, 60 minutos, então, como eu mostrei, deixa eu botar de novo a projeção de 61,8 deste espelhamento. Vamos lá. Tá aqui, 60 minutos, ó. Ele foi cravou aqui o fundo, cravou o fundo aqui na projeção de 61,8, daquela última perna de alta, quando foi perdido o fundo, tá? E veio fazer exatamente, deixa eu botar o retângulo para onde estava, veio fazer o pullback neste fundo aqui. Veio fazer o pullback neste fundo aqui, tá? Qual era a expectativa, então, para hoje? De bater aqui, perder este fundo e continuar a queda, pelos 60 minutos. Mas, conforme você já deve estar acompanhando pelo índice futuro, pelo que já falaram aqui no chat, está em alta, por conta até das bolsas em alta pelo mundo afora. Ó, abriu com gap de alta, tá? Índice futuro abrindo com gap de alta, acompanhando SP futuro, acompanhando bolsas europeias e asiáticas, ó, pivôzinho já fazendo, inclusive, o seu pivôzinho de alta hoje, agora, para quem, por exemplo, porventura, já está operando e já está comprado, né? Nós temos um alvo aqui, ó, primeiro alvo em 200, 114.200, e alvo de 100%, em 114.345, aproximadamente. E um alvo, deixa eu arrumar aqui, e um alvo de 161, porque isso é sim um pivôzinho de alta, né? Um alvo de 161,8,
na região dos 560, 550, tá? Lembrando que a gente está rompendo agora, portanto, uma LTB, e quando a gente rompe uma LTB, o que a gente faz? Ó, fibo nela. Então, a gente pode também botar as retrações aqui para acompanhar este movimento, tá? A gente pode, deixa eu só arrumar aqui, a gente pode colocar essas retrações aqui, e aí eu vou até, apesar do topo mais provável para puxar esse LTB ser esse aqui, eu vou pegar o movimento inteiro de queda, do topo até este fundo que foi rompido, tá? Vou puxar aqui. Então, ó, temos agora como resistências as retrações desta queda. Olha que bacana, acabei que fui matar uma mosca, matei duas. Deixa eu botar aqui como resistência, então deixa eu botar em outra cor diferente, marrom, por exemplo. Ó, olha aqui esse fundo aqui, olha que bacana, né? Essa queda aqui, né, coincidiu aqui com um fundo, né? Então temos aqui uma resistência à vista na região dos 320 já, tá? Isso para o índice futuro para hoje. Bom, então com isso o Ibovespa sinaliza que nos 60 minutos, o que poderia já ser um sinal de fraqueza ontem, um sinal de que o pullback já tinha acontecido e hoje retomaria a queda, a gente deve ensaiar hoje uma invasão desse caixote aqui dentro. E aí sim, no diário, vamos ver se essa invasão amplia essa zona de consolidação, né? Se a gente fechar dentro dessa zona de consolidação, ou se essa zona de consolidação, na verdade, se a alta for, por exemplo, se limitar a vir até aqui, então realmente a consolidação que a gente vai ter que trabalhar e o pivô que a gente vai ter que projetar é este aqui, tá? Ou seja, análise técnica é isso. Análise técnica é isso, é o gráfico vivo sendo estudado todos os dias. Galera, eu não vou olhar nada agora, Marcos. Eu não vou operar agora, nesse horário, 9h37. Dólar pode derreter até o inferno. O índice pode explodir até a lua. Eu não vou operar agora antes das 10. Tá? Depois eu vejo, faço o estudo aí para vocês. Beleza? Então tá aqui o estudo do Ibov para hoje. Beleza? Ah, e agora super importante. Assim como eu vi esta divergência de baixa com esses topos mais altos, por que eu acredito forte nesta continuação da queda nesses alvos de FIBO? Porque conforme a queda se confirmou, o pivô de baixa se confirmou, o volume aumentou. E aumentou bastante. Ontem foi um dos dias de maior volume, foi o maior volume do ano, tá? Tá praticamente no mesmo nível desse volume de dezembro, que eu acho que foi maior do ano passado. Então, confirmando a tendência, de acordo com a teoria de Down, o preço precisa ser confirmado pelo volume. Temos aqui a confirmação de volume, tá? E detalhe, num dia como ontem, que saiu até no Valor Pro e no broadcast, que mais da metade do pessoal de tesouraria, dos trades institucionais, não conseguiram chegar aí no trabalho por conta aí da chuva de São Paulo, que foi a maior em 77 anos, né? Mas como os gringos, né, são mais eficientes, são poucos traders, né? E tem, acho que, outros canais de operação, acho que isso eles conseguiram, apesar da talvez falta de liquidez ou falta de gente nos bancos institucionais, eles conseguiram gerar esse volume anormal aqui, ou estupendo, e, como eu falei, já temos aí entre janeiro e os 4 dias de fevereiro uma queda que supera metade, uma queda não, uma saída de dólar que supera mais da metade de toda a saída do ano passado, tá? Bom, vamos ver o dólar. Dolfut. Dolfut corrigindo agora no gráfico diário, mas ele está vindo corrigir num topo, tá? Num topo do plano real. Dólar futuro não ajustado,
Está vindo corrigir um topo do plano real, ou seja, tudo sugere que hoje essa correção seja um pullback ou um throwback aqui. Não, pullback, nesse caso, não, nesse caso é um throwback. Bom, não importa, pullback, eu prefiro usar o termo pullback, que já me corrigiram isso no passado e eu não gostei muito. Mas tem o termo, quando você corrige uma alta, chamam throwback, e quando você corrige uma queda, chama pullback. Eu chamo pullback os dois, que acho que todo mundo entende, né? E com esse rompimento aqui, nós teríamos como alvo no dólar, bom, alvo de 100% mais longo prazo, né? A galera fica meio assustada, alvo em 4,77. Mas vamos pegar alvos menores, para a galera não se assustar, né? O pessoal fala, não vai ter Disney. Galera, eu fui para Disney no passado, fui para Disney esse ano. Eu nunca vi tanta gente na Disney como este ano, tá? Só via nos shoppings, outlets e parques, você só ouvia português, você não ouvia outra língua. Então, esse negócio de não vai ter Disney, pelo jeito, não foi o que rolou. Então, nós temos essa projeção aqui, tá? Essa projeção desse pivô de alta, né? Só que vamos pegar, então, primeiro, o primeiro alvo dela. O primeiro alvo dela, ó, seria aqui na região de 4,58, tá? Não para hoje, nem para essa semana, mas ao longo do ano, talvez. E a gente pode também fazer o espelhamento tradicional, como até o Zé Ricardo gosta de fazer, ó, alvo de 61,8 em 4,47. 4,47 e alvo de 100%, ó, 4,57, ou seja, praticamente coincidindo esse espelhamento com este pivô aqui, ó. Tanto o espelhamento, ou seja, eu estou aqui projetando esse pivô aqui, né? Deixa eu até mostrar o que eu estou projetando aqui. Depois eu vou botar até cores diferentes. Aqui eu estou projetando, estava projetando o pivô e agora eu estou projetando esse espelhamento aqui. Tá? Aqui no caso 100%. O espelhamento de 61,8 já seria um pouquinho abaixo, então seria um lugar interessante para passar por uma correção. Seria aqui na região de 4,45, 44,58, tá? Tá aí o dólar. Vamos ver nos 5 minutos como é que tá agora? Ó, dando uma derretida, conforme falaram aqui no chat da sala, tá? Temos uma região de suporte aqui, de ontem e anteontem, né? Tem uma região de consolidação aqui, ó. Chegou a assanhar rompimento ontem várias vezes, ó, e agora estamos fazendo pullback embaixo dela. Então, com possibilidade de voltar a cair a partir deste ponto ou vir fazer uma correção até as médias. Vamos botar o Tabajara com VWAP, ó, média de 8 e VWAP são resistências interessantes que podem jogar o dólar para baixo novamente, tá? E aí agora o Trade System vai de acordo com cada um para fazer entrada. Indifut, só dar uma olhadinha, aproveitar com VWAP, tá? Também aí VWAP ascendente, etc. Agora é esperar. Bom, acho que já fiquei tempo demais com vocês, mais de 1 hora. Eu queria aproveitar os meus amigos aí que estão na sala, né? Para quem ainda está me acompanhando aqui no YouTube, eu queria aproveitar a presença aí do Fabrício e do Zé Ricardo, para eles comentarem cada um aí a sua praia. Primeiramente, vou pedir para o Zé Ricardo comentar aí a ata do Copom. Ele foi trader de títulos públicos, de DI e de dólar por 11 anos na tesouraria do Itaú BBA e Itaú. Então, ele está acostumado a ler e interpretar a ata de Copom há quase 2 décadas, né? Desde quando ele entrou no Itaú. Zé, dá uma palhinha aí do que você viu na ata e qual é o impacto dela no câmbio e no dólar aí para essa semana, por favor. Ok. Bom dia, moçada. Um ótimo dia a todos. Vamos comentar, então, a ata do Copom, né? O Copom, semana passada, decidiu, por unanimidade, fazer a redução de 0,25 na taxa de juros, tá? Só um segundinho, Zé, que eu vou aproveitar que você vai começar e eu vou reabrir aqui o meu Instagram. Só um segundinho.
Pronto, Zé. O microfone é seu. Ixi, mas eu acho que isso não sai no Instagram. O Instagram só pega a minha voz aqui. Eu ia justamente colocar você no ar no Instagram, no IGVT, para você comentar a ata do Copom. Deixa o seguinte, deixa eu botar o áudio aqui do meu... Vou tirar meu microfone, vou botar o áudio aqui da sala para a galera do Instagram poder te acompanhar, tá ok? Só um segundinho, me dá 10 segundos, já pode começar. O Zé, só para quem está me acompanhando aqui pelo Instagram, eu comentei aqui com a galera do YouTube, a galera da sala já conhece o Zé, conhecido como Zé Love, né? O Zé do lar, porque ele é trader do lar, né? Mas é dólar. Então, ele trabalhou 11 anos na tesouraria do Itaú BBA como trader de mercado de dívida, de títulos públicos, de dólar, de DI. Tá? E ele vai comentar então a ata do Copom que saiu hoje, que teve aquela freada brusca, né? Aquela freada brusca não, teve aquele final de comunicado semana passada dizendo que estava interrompendo, foi super explícito. Só que o que tem intrigado um pouco o mercado é que eles já estão falando de 2021, quando normalmente o Copom começa a endereçar 2021 a partir do segundo semestre, mas já está endereçando, inflação, ou seja, eu não sei se o pessoal está com uma vontade com o Roberto Campos Neto, mas eu estou sentindo umas críticas aí do mercado ou umas quedas de braço aí com ele, principalmente por conta do câmbio, e também por conta da forçação de barra para continuar cortando juros, tá? Então, vou deixar o Zé comentar e deixa eu só botar o áudio aqui do meu PC para o pessoal do Instagram ouvir. Vai lá, Zé. Bom, então, o Banco Central, semana passada, fez uma redução de 0,25 na taxa de juros, né? Trazendo para o menor nível de juros aqui do país. Na decisão, o Banco Central soltou um comunicado onde ele dizia ser adequado, tá? Uma interrupção, veja bem, uma interrupção na flexibilização monetária, devido à defasagem que existe, tá, moçada, entre o início dessa queda de juros e os efeitos na economia. Vamos lá. Então, um ponto importante. Interrupção não é finalização, tá? Interrupção no meu ponto de vista, é uma pausa para o Banco Central poder avaliar os efeitos dessa flexibilização monetária na economia. Essa flexibilização recente, né, que começou começou em julho de 2019 e foi até a semana passada. Então, o Banco Central decidiu que seria adequado ter essa pausa para, sim, ver e avaliar os efeitos na economia. Tá? O Banco Central deixou claro isso na ata, falou que continua atento aos próximos que os próximos passos vão depender de atividade, tá? Atividade econômica, dos riscos inerentes à nossa economia, riscos externos, internos, e as expectativas. Então, para a gente conseguir acompanhar essa visão do Banco Central sobre os próximos passos, a gente tem que ficar de olho. Desculpa te interromper rapidinho. O Banco Central, estava todo mundo esperando na expectativa se o Banco Central ia mencionar alguma coisa relativa à China, coronavírus. Tem alguma coisa na ata mencionando isso? Sim, eu ia falar daqui a pouco. Então, a gente, para ser mais rápido aqui, a gente ficar de olho nos índices de atividade que vão ser divulgados ao longo do período, tá? Expectativas de inflação que estão bem comportadas, a gente pode ver isso nas pesquisas Focus toda segunda-feira, nos índices de inflação que têm saído aí, inclusive abaixo das expectativas. Tá? Outro ponto importante para ficar de olho também, que o Banco Central comentou sobre as reformas econômicas, tanto administrativa como tributária, que isso é essencial, que a continuidade dessas reformas é essencial a continuidade dessas reformas para, sim, poder ter uma queda estrutural de juros. Então, outro fator importante é a gente ficar de olho nessas reformas econômicas, tá? Ele falou também que a conjuntura econômica como um todo
pede uma política estimulativa. Uma política estimulativa pode ser via redução da taxa de juros, tá? Ele comentou também sobre a ociosidade da economia. O que é essa ociosidade da economia? A gente está vendo a taxa de câmbio alta, né, pressionada, e vemos índices de inflação, tanto IGPs como IPCA, que vieram semana passada, abaixo das expectativas. Ou seja, a ociosidade da economia não está freando o repasse da alta do câmbio nos preços para o consumidor, para o atacado, ok? Então, existe essa ociosidade que o Banco Central também está de olho ainda. Em relação ao coronavírus, o Banco Central vê, tá, o impacto do coronavírus sobre commodities, sobre ativos financeiros, e, na visão dele, essas consequências vão depender da magnitude da desaceleração global, tá? E do comportamento dos ativos financeiros. Então, o Banco Central tá de olho, medindo a intensidade desse surto e como esse surto vai impactar na atividade econômica global, no preço dos ativos financeiros, commodities, entre outros, tá? Então, o Banco Central está no radar, olhando isso, está de olho. Isso, se afetar a gente, se trouxer a nossa expectativa de crescimento para baixo, pode abrir um caminho para novos cortes de juros, nova flexibilização monetária. Ok, moçada? A curva de juros aí no curtíssimo prazo deve estar tendo um ajuste aí, eu não vi agora, mas está no curtíssimo, tá? Aqui, em média, a primeira decisão do Copom de março, ela ontem estava precificando uma chance de 14% de queda de 0,25 na reunião de março, tá? O Banco Central, como eu disse, vai interromper, então provavelmente vai ter esse ajuste no curto prazo. Então, pelo que se vê na ata, o Banco Central não finalizou o ciclo, o Banco Central está de olho, o Banco Central vê o cenário como um cenário ainda de estímulos econômicos, né? Políticas, estímulos de política econômica. Então, a gente ainda há espaço de queda de juros, ok? Acho que é isso, André. Valeu, Zé. Obrigado aí pela participação. Opa, deixa eu tirar aqui, botar mute aqui no iPad para a galera. Bom, valeu, Zé. Obrigado aí. Bom, gente, como eu falei, o projeto 10% está crescendo e crescendo muito e muito rápido. Tá? Foi um projeto que começou em 2016, era uma sala, na verdade um espaço virtual, eu e 7 traders que pediram para me acompanhar no mercado depois de uma ausência de 6 meses das redes sociais, quando eu saí da B3. Então eu retomei eu comecei isso de uma maneira, nem imaginava que ia virar esse projeto. Eram 7 trades, na outra semana já eram 22, e a coisa foi crescendo. Acabou que a gente teve que partir para profissionalização de equipe, de infraestrutura, enfim, investimentos pesados. E agora, em 2020, a gente vai fazer um reforço monumental aí em toda a equipe técnica, no sentido de professores, investidores, traders, etc, etc, etc. Tem muita novidade pela frente. Além do Zé, que entrou no projeto tem uns 4 meses já, para me dar realmente uma chance de eu poder descansar, curtir um pouco mais a minha vida, já que eu ficava o dia inteiro operando, o dia inteiro online, né? Nós temos aí a participação, a partir deste ano, do Valério Klug tocando todas as estratégias de opções com a gente, tá? Temos aí a participação do Mário tocando toda uma sala de apoio à tarde para formação dos traders em análise técnica, apesar do que eu ser muito caxias, no sentido de que quem tem que entrar na sala, quem vai entrar na sala tem que estar preparado, tem que saber, não pode ser amador, pode ser iniciante, mas não pode ser amador, tem que saber, não pode, como ontem, como quase todo dia, alguém pergunta, sabe, pô, mas ajuste do dólar, o que é isso? Para que serve? Né? No meio do pregão, às 4 da tarde. Então, o Mário está vindo cobrir essa lacuna aí para quem, apesar de
a gente impor aí uma quarentena para forçar a pessoa a estudar, para se preparar para a entrada na sala, muita gente tinha com dúvida, é natural. E ele também vai tocar o mercado americano com a gente. E tem uma novidade que eu acho sensacional, que eu queria comentar com vocês hoje, eu já comentei em redes sociais, que é a participação do Fabrício, como eu mencionei mais cedo no Morning Call. Ele é um cara especializado em valuation, ele investe em através de valuation, da escola Valuation, análise fundamentalista, desde 1998. Então, estamos falando aí de 22 anos já fazendo isso, e entrou nesse mundo, né, do mercado financeiro, das ações, renda variável, através das mãos do famoso e ilustre, icônico mestre Luiz Barsi, de quem ele é amigo pessoal e quem preparou ele durante esses 22 anos como investidor. Tá? Então, primeiro estudo que nós já fizemos juntos foi há 5 dias atrás, que foi em cima da Itaúsa. Eu fiz o estudo técnico, ele fez o estudo por valuation, identificando que Itaúsa, naquele dia, 5 dias atrás, estava pagando um dividend yield de mais de 9% ao mês, naquele preço daquele dia, né? Uma dividend yield fica associado, obviamente, ao preço do dia da aquisição. Opa, ao ano, ao mês não, hein? Ao mês não, perdão. Puta, ao mês seria nem droga dar isso. É ao ano 9%, né? 9,19, se eu não me engano, ou seja, bem acima dos 4,25 da Selic, que tinha acabado de ser reduzida, ou seja, mais do que o dobro da Selic, e com também a variável que a gente viu de que nos últimos 5 anos o menor dividend yield que a Itaúsa pagou foi de 5%. Ou seja, na pior das hipóteses, se o balanço viesse ruim, se os dividendos caíssem esse ano, historicamente, nos últimos 5 anos, o pior dividend yield foi 5%, ainda assim acima da Selic. Tá? Então, ontem a gente viu a Itaúsa subindo 2,13%, né? Tem várias variáveis que eu acho que são interessantes com relação por exemplo, redução de short de Itaúsa, aumento de termo de Itaúsa, ou seja, o mercado inteiro já precificando isso, né? Ou seja, análise técnica nos botando na cara do gol. Só que uma coisa é você estar na cara do gol e ter também toda essa informação fundamentalista para te suportar numa tomada de decisão, né, com relação a um investimento. Então, por exemplo, na parte técnica, além do suporte que eu identifiquei, o que me chamou muito a atenção há 5 dias atrás? Vou botar aqui Itaúsa para vocês verem aqui no gráfico. Né, gráfico diário. Né? Eu sempre falei que o OBV é o indicador dos insiders, e insiders não necessariamente significa crime, insider information, né? No sentido criminoso de ter a informação privilegiada. Pode ter ser que sim, não importa, mas a gente via a Itaúsa numa queda forte nas últimas semanas, fazendo topos e fundos descendentes, e o OBV em total acumulação, ou seja, não caía o OBV. Então, estava havendo que estavam socando papel para comprar mais barato, né? E o próprio Fabrício fala muito isso, né? Ninguém puxa para comprar, ninguém soca para vender, né? Então, tá aí o OBV, tava aí, tinha aqui essa LTA, perdão. Então, aqui nesse fundo, a gente comentou da possibilidade de um excelente negócio, ó, suporte duplo, por conta de média 200, por conta dessa LTA, e OBV acumulando. E aí saiu o balanço ontem, superou todas as expectativas, e aí eu queria aproveitar então, apresentar o Fabrício para vocês, peço para o Fabrício comentar um pouco sobre a carreira dele, a vida dele, e comentar também então, como a gente vai fazer agora diariamente aqui no Projetos 10%, né, a gente vai comentar os principais balanços, os resultados das principais empresas, e vamos fazer esse stock pick de papéis pensando em valuation, que é onde o Fabrício se dedica horas do seu dia, todos os dias há anos, né? Ele comenta comigo às vezes por rede social ou por WhatsApp, né? Tô indo dormir, olha o que eu tô lendo agora. Aí tá lá, balanço da Transmissão Paulista, balanço da Klabin, né? Agora mesmo, não sei, vai ter a conferência do Itaú às 10 horas, eu não sei se, como o meu Morning Call atrasou muito, ele queria assistir, não sei se ele consegue dar uma palhinha e ir para participar aí da conferência da Itaúsa, do Itaú.
mas ele faz muitas viagens para reuniões de acionistas, Klabin Day, etc., às vezes acompanhando o BACE. Então, Fabrício, se apresenta aí e comenta aí os resultados do Itaú para a galera, por favor. Bom dia, pessoal. Eu não tenho, estou longe de ter o skill aí que o André e o Zé têm aí com o pessoal aqui em rede social. Na verdade, eu sou o cara do backstage, o cara do segundo plano. Então, não sou muito de botar a cara, mas vamos tentar aqui. Vocês me perdoem algum deslize aí ou a falta de traquejo. E um prazer aqui falar com vocês. Obrigado, André, pela oportunidade. Foi uma amizade nossa aí que nasceu justamente a gente discutindo esses pontos aí de, sabe, de valor, de técnica, de mercado, de mundo. Então, é uma coisa que rolou uma sintonia bacana desde o começo. Só deixa eu fazer uma pergunta, como eu ainda estou improvisado, o áudio está bom para vocês aí? Está me ouvindo, André? O pessoal está me ouvindo? Aqui, perfeito. Tá. Então, André, eu escuto você falar aí, o cara do valuation. Na verdade, eu nem sei o que eu sou, tá? Se é valuation, se é value investing. Na verdade, eu sou um cara que aprendeu ao longo desses 22 anos aí. Eu acho que eu sou mais um empresário. Então, só que ao invés de abrir uma pizzaria, talvez eu tente buscar quem é a melhor pizzaria, se tem como eu ser dono dela, porque não tem nada, vamos falar assim, legalmente, que dê mais dinheiro do que um negócio bem administrado, né? Então, na verdade, a gente tenta fazer isso, achar sempre um bom negócio, que tem uma longevidade bacana e escolher, botar para dentro e acompanhar isso aí. E, de certa forma, ignorar o mercado, né? Porque o mercado é uma coisa, uma empresa é outra. Então, o que eu falo assim, você tem a sua casa que você construiu, e se você não é porque tem o coronavírus lá agora, você não vai querer saber se sua casa está valendo menos, sua casa não está valendo menos por conta disso, pode ser que falte dinheiro, mas você não vai vender sua casa por causa do coronavírus. Então, é a mesma coisa que a gente faz aí para escolher uma empresa, um bom negócio para a gente trabalhar. E como você falou, eu estou desde 98, eu não sei porquê, mas desde pequeno, eu sempre achei que eu queria fazer isso, eu sempre tive essa vocação de querer fazer isso, e eu quis o destino que lá em 98, ainda antes de home broker, antes de nada, assim, que é tudo via mesa, uma grande amiga minha, conhecia um amigo dela que trabalhava com o Barsi, me levou lá e depois de 4 horas sentado numa sala com o Barsi, conversando, já praticamente fazendo um brainwashing ali, eu descobri que era isso mesmo que eu queria. E de lá para cá a gente vem contestando, brigando, fazendo, concordando, discordando, e foi isso. Mas em outra oportunidade eu vou dar mais detalhes aí de mim. Hoje, como você falou, está um pouco corrido, era para a gente ter entrado um pouco antes. Eu tenho exame médico para renovação da carta daqui a pouquinho, ainda tem a Telecom do Itaú agora às 11h30, então quero ver se eu consigo abraçar tudo. Mas vamos falar um pouquinho do YouTube, só para a galera ver mais ou menos como é que eu faço comigo, como é uma empresa que eu venho acompanhando há bastante tempo, e como que é mais ou menos a minha análise, porque eu já conheço a empresa, já sei o que eu venho olhando, então dividir um pouco com vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui, para vocês darem uma... cadê aqui? Lá em 98, eu lembro, depois que eu conheci o... Pessoal, tá vendo a minha tela, André? Não sei onde vem chat, quando eu vejo o chat aqui. Apareceu aqui, estou vendo sim. Tá. Lá em 98, eu lembro que eu estava na faculdade, me formei em 2000, sou engenheiro de produção mecânica. Eu já tinha começado a comprar umas açõezinhas, assim, tal, para fazer uns investimentos. Eu lembro que meus amigos, eu já era estagiário, e meus amigos falavam assim, né? Pô, eu quero ser diretor, eu quero ser CEO. E desde aquela época eu já falava assim, ó, eu quero ser filho de banqueiro. E nada mudou, né? Porque desde que eu me conheço por gente, até hoje, continua sendo um excelente negócio. E se eu pudesse hoje, eu seria filho de banqueiro ainda. Mas vamos lá, falar um pouquinho do YouTube aqui, para vocês verem. O resultado veio bem bom, um resultado animador. A gente já vinha esperando isso, porque Santander já tinha mostrado isso, Bradesco já tinha mostrado isso, e o resultado do Itaú não ficou muito diferente
dos pontos positivos do que foi o resultado do Bradesco, né? Então, o Itaú registrou aí um aumento de lucro, vocês estão vendo aí, não sei se na minha tela, eu marquei alguns pontos principais onde eu vou bater o olho correndo para ver. Um lucro de 7,3 bi no trimestre, que deu aí, vamos só mudar uma para outra, acho que tem os índices aqui para a gente não precisar calcular. Está aqui, um lucro de 7,3 bi no quarto trimestre, uma evolução de 10% no anualizado. E uma coisa que é impressionante para banco, que está aqui, que é o que vale quando você é empresário, quando você tem uma empresa, que é isso aqui, ó, o retorno recorrente sobre o patrimônio líquido foi de 23,7%. Cara, isso é um negócio maravilhoso, entendeu? Então, continua uma instituição sólida, é aquilo que a gente fala, né? O destaque positivo aqui, ó, aqui, o pessoal fala-se muito de fintech, né? Das fintechs. Então, eu estava conversando com o André na semana passada, que até então eu não acho que fintech veio para destruir o banco, fintech, open bank. Eu acho que vai somar, está fazendo os bancos se tornarem cada vez mais eficientes. Eu acho que os bancos passaram por situações mais difíceis no passado, aí, com todo o sistema econômico que a gente tem, com todas as que a gente teve, um corte de zero, hiperinflação. Eu acho que, no fim das contas, a fintech é o menor dos problemas. Tanto que teve um aumento de quase 12% na receita de prestação de serviço, aí com administração de fundo, investment bank, corretagem, o pessoal migrando para a bolsa, os próprios bancos, e emissão de cartões. Então, eu acho que as fintechs têm um lado positivo, vai ajudar os bancos a serem mais eficientes, e vamos acompanhando o que vai acontecer. Caindo aqui para a linha da... Deixa eu ver aqui. Nos destaques, a margem do banco foi de 18 bilhões, um crescimento aí de quase 9% em relação ao ano passado. E mostra aqui uma coisa bacana, que é as carteiras de crédito, tanto pessoa física quanto das pequenas e médias empresas, aumentaram esse ano. Isso é um sinal também que a gente pode estar vendo de uma pequena aceleração econômica, principalmente as pequenas empresas que estão começando aí a acreditar que algo de bom deve acontecer para 2020. O custo de crédito impactou um pouquinho o resultado, mas por conta das projeções aí de duvidosos, né, de créditos duvidosos, mas não foi tanto. E aqui a receita de prestação de serviço, dá para ver aqui, mesmo a linha dos seguros, está aqui, resultado com seguros tem subido, e também as tarifas. Então, uma coisa legal que a gente observa aqui, que remete a um outro lado, a uma outra empresa, que esses efeitos acabaram compensando a menor receita de adquirência. E aqui nós estamos falando da rede dentro do resultado do Itaú, né? Então, essa disputa das maquininhas, de desconto, baixa taxa, acabou sendo compensado aqui ainda por todo esse crescimento da receita em outros pontos. Então, quer dizer, a briga no cartão está mais difícil do que a briga com as fintechs, aparentemente. O ROI que eu falei, o Itaú conseguiu sair aí, se eu não me engano, de 2018, 21% de ROI, conseguiu subir para 23,7% esse ano. Isso é maravilhoso. Assim, é uma coisa absurda com uma empresa desse tamanho, desse porte. E uma coisa que os bancos têm trabalhado bastante, o Itaú, o Bradesco mostrou isso, e o também, houve um aumento da despesa, mas os bancos estão focando bastante na redução de despesa. Então, aqui, um ponto importante é que a despesa aumentou, sim, na linha do balanço, só que teve um aumento das despesas não decorrentes dos juros de só 2,5%, é menor que a inflação. Então, está aqui dentro de... isso aqui envolveu... e esse aumento veio ainda por conta do PDV, fechamento de agência, mas toda uma reestruturação que está sendo feita para poder se ajustar ao mercado. Eu acho que na próxima página, tá? Aqui mostra bem isso, cadê aqui, ó, que o Itaú, dentro desse programa de eficiência, houve um fechamento de 10% de agências aqui. No total, se a gente ver, a gente saiu de dezembro de 2018 entre agências
físicas, digitais, tal, a gente saiu de quase 5.000 pontos para 4.500 pontos. Então, tudo isso é para melhorar a eficiência de custos e combater as fintechs, e se adequar. Isso é importante, isso para um acionista é bastante valioso, ver que o banco está se importando com as despesas também. Um outro ponto bacana aqui é o mix da carteira de crédito aqui. A gente consegue ver lá de trás onde quem usava mais o acesso ao crédito, a gente percebe que as grandes empresas que tomavam quase 70% do volume de crédito. Hoje, estamos caminhando para 50-50 com as pequenas e médias empresas. E o mix também mudou um pouquinho aqui com a pessoa física. Você vê que a gente diminuiu bastante o financiamento com veículos, aumentou mais o uso do cartão de crédito, consignado que caiu um pouquinho. Então, a gente vê que o mix está mudando e a pequena empresa tem feito, assim, está em linha com o foco dos bancos de varejo de buscarem mais esses pequenos e focar bem no cliente mesmo como prioridade. Fabrício, jogo rápido, não sei se está acompanhando a cotação aí do Itaú, não tô. mais 2,22 de alta agora. Itaú não, Itaúsa, a nossa Itaúsa, 2,22 de alta agora Itaúsa. Itaú não estou nem vendo ainda. Mas a Itaúsa, que foi o nosso estudo, cadê? Deixa eu ver, atualizando agora. 2,15, 2,22 segue subindo. São quase 30 bi de lucro no ano, né, cara? Aí a gente fala em Itaúsa, e por quê? Porque quando a gente fala aqui de dividendo, deixa eu achar que página, deixa eu lembrar que página que está o dividendo. Itaú 3% de alta que a galera está avisando. Itaúsa 2,38. Então, quando eu escuto o pessoal falar assim, não, é short Itaú, o banco é venda, bancão vai quebrar. É lógico que vai ter momento de short para quem gosta de shortear, mas para mim vai ser um momento de comprar, né? Porque a gente vê valor. Deixa eu ver se eu encontro aqui onde está o dividendo, rapidinho. Eu queria até, não sei se você tem tempo hoje, eu queria até bater um papo contigo rápido sobre essa torcida, né? Pró-fintech contra bancos, essa discussão que a gente vê aí nas redes sociais. Se você tiver um tempinho para a gente conversar 5 minutinhos, quando acabar aí a análise da última, eu prefiro combinar com você o seguinte, eu ouço o Telecom hoje, isso vai surgir bastante, o assunto fintech, na Telecom, eu tenho mais subsídio para a gente discutir mais amanhã, a gente faz um bate-papo mais nesse sentido amanhã, se você não se importar, entendeu? Não, de jeito nenhum, fechado. A gente pode até fazer uma live, eu e você, tudo bem, fora do horário de pregão, especificamente para a gente discutir essa questão das fintechs versus os bancões, e aí você com toda essa informação fundamentalista dos bancos, e eu vou trazer, sabe o quê? Não a parte de análise técnica, eu vou trazer a minha experiência como executivo de multinacional de TI, né? Acho que todo mundo sabe que antes de eu ser trader, eu fui executivo na Microsoft, e na Microsoft eu era especializado em Itaú, inclusive. E o Itaú, na época da minha gestão, ele foi alçado a uma das 100 contas mais importantes da Microsoft no mundo, por conta do uso intensivo de tecnologia. E eu vivi muito isso, e depois no Santander pela Cisco, enfim. Eu sei muito o potencial de investimentos e de inovação do setor financeiro brasileiro. E parece que a galera que está aí na torcida de fintech é uma coisa muito mais ideológica, meio de nerd, sei lá do que, e não se atenta a isso. E fora a questão da massa, né, que ainda continua indo nas agências para pagar boleto, para sacar dinheiro, isso não vai acabar tão cedo. Mas isso é assunto da nossa conversa. Segue aí, cara. Beleza. Então, só de dividendos esse ano foram quase 19 bilhões, fechou 2019 aí com, acho que R$ 1,92 por ação. Se a gente pegar a ON, que é mais descontado em relação à PN, já que o banco paga o mesmo dividendo para as duas classes. E, então, a gente teve aí no ano quase 6 e... Se a gente pegar a média, eu fiz uma média boba aqui da cotação da máxima e da mínima da Itaú 3 no ano passado, com 29,40, dá mais de 6,5% de yield. Né? Se a gente pegar agora, se você que é uma pessoa que acompanha e conseguiu comprar nos melhores momentos, sabe o quanto você quer de dividendo, você teve um yield aí de muito mais de 7%, perto de 8%.
Em 2019, ainda Itaú foi entre os bancos aí, foi o maior pagador de dividendo, continuou sendo. E vamos ver, 2020, pagou aí, está no gráfico, a gente está mostrando aqui, 66% do lucro foi destinado para dividendo. O que eu vejo aqui, parte desse resultado ainda está contaminado, assim, não sei se essa é a palavra certa. Eu acho que 2020 vai ser um ano mais desafiador para os bancos, nem em termos de fintech, eu acho. Eu acho que por conta agora, cada vez mais a diminuição desses spreads, porque 2019 ainda tem, o resultado de 2019 ainda tem uma contaminação dos juros altos, né, desses spreads que a gente tinha. Para 2020, a gente tem ainda aí esse cap, que foi colocado do cheque especial, correto? Da diminuição das taxas de cheque especial, se não me engano, é em 8%, agora a taxa máxima. A gente vai ter o impacto Esse é aquela entrada de carrinho no tornozelo dos bancos, que que por conta da reforma da Previdência, que é o aumento da CSLL, de 15% para 20%. Isso aí vai direto no lucro do banco, né? Então, isso pode afetar bastante o resultado também. Então, vai ser um ano de bastante desafio, eu acho, para os bancos. E por isso que a gente está vendo aí cada vez mais esse foco em redução de custo, em reestruturação, em melhoria de eficiência no banco, entendeu? Em focar no cliente e tentar manter aí nessa oferta de produto. Continua sendo um bom pagador de dividendos, lógico, dentro dos critérios que você vai avaliar, mais do que nunca, eu costumo falar que, claro que preço importa. Eu não sei se eu já falei isso para você, André. Então, assim, se eu escolher uma coisa que eu gosto, não é porque eu gosto de tomar Heineken, e eu estou passando hoje aqui numa conveniência, vou pagar o preço que tiver da Heineken. Se tiver muito caro, eu vou tomar uma. Assim que eu tiver a oportunidade de passar no mercado e tiver mais barato, eu vou encarteirar, vou encher o carrinho e ir embora, principalmente se tiver promoção. Então, quando você aprende quanto vale para você aquele negócio, você tem um plano, sabe o que você quer, dificilmente você paga caro, né? Já dizia meu grande amigo Barsi, que dinheiro na mão não é batata quente, não é porque você tem caixa que você vai torrar esse caixa. Então, observar, continua no radar, vamos observando aqui agora, ainda a gente tem na semana que vem o resultado da Itaú, que sai, se eu não me engano, no dia... Deixa eu dar uma olhada aqui na minha agenda. Opa! Nós temos essa semana ainda o Banco do Brasil, que é o último bancão que falta, que é na quinta-feira. E temos na segunda-feira que vem Itaú. Então, aí fecha o ciclo e manter essas empresas no radar. Então, esses pontos que eu acabei mostrando para vocês aí, normalmente é o ponto que eu bato direto quando sai um resultado. Eu gosto muito de acompanhar as teleconferências das empresas, sempre as reuniões para analistas, para acionistas. Na maioria das vezes eu estou presente, porque é nessas horas que você troca bastante informação, ouve o que não está no papel, porque papel aceita tudo, lógico, né, na medida do possível aqui dentro da lei, mas é muito importante você sentir essa atmosfera e sentir como está caminhando, e trocar essa informação com outros analistas. De uma forma bem rápida, é isso. Eu acho que foi um puta resultado, desculpa a palavra, a expressão. Os bancos continuam fortes como sempre, e vamos acompanhar agora o 2020 e como é que vai caminhar esse sentido. Acho que é isso por hoje, André. Então, a gente pode combinar amanhã. Se tiver mais alguma coisa, a gente discute mais essas confabulações, essas conjecturas aí sobre esse confronto fintech e bancões. Não, show de bola, perfeito, cara. Bom, a ideia, né, conforme até meu estilo que você já conhece, Fabrício, você, o Zé, então, é um que é vítima desse meu estilo recorrentemente, né? Às vezes eu tenho as ideias e às vezes eu boto elas no ar sem ter tempo de fazer um planejamento, uma preparação mais cuidadosa. Talvez por ser trader, eu sou tão ansioso e quando tenho boas ideias eu gosto de executar de imediato. Mas a ideia é agora, nesse fevereiro, a gente estruturar toda essa parte aí do projeto, essa parte educacional, essa parte de salas, essa parte de aprendizado, de divulgação de conhecimento e também em busca de oportunidades para todos os estilos operacionais, né, todos os estilos de investimento, mas eu não queria deixar passar
né? Depois daquele, você veio aqui me visitar uma semana atrás, a gente começou a conversar, fomos almoçar, tomar um vinho, veio essa ideia. No mesmo dia já fizemos o estudo aí do caso da Itaúsa, que estava aí no seu top 10 de dividendos, e aí eu fui ver o gráfico, e aí vimos essa operação maravilhosa de Itaúsa há 5 dias, operação essa que vem se confirmando, já está indo bem. Para quem é analista técnico, daqui a pouco até já pode pensar em começar a gerenciar stop, mas para quem está pensando em valuation, melhor que isso, cara, só pão com ovo, como eu gosto de falar. Então, essa experiência foi muito boa e a gente vai repetir ela aí diariamente aí no Projetos 10% a partir de agora. Só para falar aqui, deixar claro que nem todo mundo é obrigado a gostar de banco, né? E outra, não é porque eu gosto de Heineken que você tem que gostar, e assim vai, e de novo, não estamos mandando ninguém comprar Itaú, né? Cada um sabe onde o sapato aperta, e o negócio é escolher um bom negócio. Tem gente que bom negócio é, véspera da Páscoa, comprar chocolate, fazer ovo de Páscoa e vender ovo de Páscoa. E assim vai. Não, é importante esse disclaimer aqui, a gente está só estudando e a gente faz os investimentos, cada um com seu próprio capital, a gente só compartilha a nossa visão, então não é, em hipótese alguma, nada do que a gente fala aqui é recomendação de investimento, de compra ou de venda, nada parecido, seja no day trade, seja no swing. É um grupo de traders, de investidores, com todos os perfis que se reúne diariamente numa sala virtual, que agora vai ser desmembrado em várias salas para poder endereçar com mais foco cada perfil. Mas, na verdade, é um grupo de amigos que começou há 3 anos e agora nós já somos aí milhares e a tendência é crescer cada vez mais e trazer, né, mais conhecimento para todo mundo. Aqui é o que eu sempre falo, a minha sala acaba sendo um destino final de quase todo mundo aí que fica acompanhando sala de giro, sala de corretora, onde não se aprende absolutamente nada, né? Só gira, gira, gira. Então, o nosso trabalho é diferenciado nesse aspecto. Nosso objetivo é formar traders, é formar investidores. E nem todo mundo quer ser trader, né? Nem que todo mundo quer fazer day trade. Nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo tem estômago. Por outro lado, nem todo mundo tem capital para investir em ações, talvez agora, mas o próprio Fabrício, com valuation, ele está fazendo um piloto, né, na própria empresa dele de investimento em valuation a partir de R$1.000 por mês com um funcionário dele. Então, tanto a gente pode trabalhar valuation para quem tem um capital grande, como quem está começando agora, pensando que é novo, tem 20 anos, 20 e poucos anos, e que se fizer esse trabalho, por que não daqui a 40 anos ser um novo Barsi brasileiro, né? Deixar o milagre dos juros compostos, né? Que já dizia Einstein que essa foi a maior invenção da humanidade, os juros compostos, deixar isso fazer um milagre. Mas tem que saber usar essas ferramentas, né? O que a gente vê agora é muita empolgação, muito oba-oba, e se você apertar, né, os caras aí que estão entrando na bolsa agora, a maioria do que está entrando agora, se apertar, peida, né? Não sabe o que está fazendo, não tem um plano, né? Só está entrando euforia. Então a ideia é trazer esse conhecimento para o pequeno investidor, para o iniciante. De novo, eu sou radical, sou taxativo, mercado financeiro, dinheiro, renda fixa, renda variável, trading, investimento, buy and hold, não importa, criptomoedas, não aceita amadorismo. Não, isso é uma coisa que eu bato sempre. Não confundam ser iniciante com ser amador, galera. Para entrar, para trabalhar com dinheiro, você tem que ser profissional desde o primeiro dia. Puta, mas eu não sei nada. Beleza, deixa com a gente. O fato é que você tem que ser profissional. O que significa ser profissional? Caralho, sentar a bunda e estudar, aprender, saber o que está fazendo. Isso é ser profissional. Não é isso, é ser profissional. Ninguém vai fazer nada nesse mundo sem estudar primeiro. Ninguém tira a carteira sem fazer autoescola, sem pelo menos treinar com o pai a direção durante os finais de semana. É assim, tá? Então, tá aí apresentado o Fabrício aí para a comunidade, para quem ainda não conhecia. Vamos trabalhar aí a questão de valuation a partir de agora. E aí a ideia é fazer acompanhamento dos principais papéis, ficar monitorando, fazer o stock pick, casar com análise técnica, né? Eu estava até pensando
que nome dá para esse tipo de trabalho, né? Até pensei em chamar de um nome que a gente brincava na sala 3 anos atrás, Fabrício, não sei se você vai lembrar, chamava S3, né? Swing sem sacanagem. Ou seja, a gente pensar em operações juntando análise técnica com fundamentalista, com valuation, e eu acho que isso abre uma possibilidade enorme aí de para novos investidores tentando no mercado esse trabalho que a gente vai desenvolver junto, tá bom? Bom, é isso aí, galera. Mercado já está bombando, Itaúsa que está na tela, abriu com baita gap de alta, vem recuando um tiquinho agora, que é o esperado, tá? Índice futuro também, deram uma socada agora no índice, tá? Itaúsa agora subindo 1,84, já tinha subido 2,13 ontem, né? 2,03 ontem, antes do resultado do Itaú, e a gente está falando de Itaúsa, tá? Que ainda não saiu o balanço, né? Mas Itaúsa, acho que é 40 e poucos %, né? Que é Itaú. Vamos ver Itaú, Itube 4. Cadê? Como é que tá Itube 4? Itube 4, rompendo a média de 200 com gap, vem voltando um pouquinho agora, mas por enquanto se sustenta em cima da média de 200. Média de 200, então, é uma média que está flat, então está mostrando que no longo prazo o Itaú está andando de lado, tá? Então, nada impede que, já que está andando de lado, está numa consolidação, que Itaú venha testar esse topo aí nos próximos dias, tá? Aí vai depender muito, né? De como vai andar o mercado como um todo. Eu até comentei mais cedo no Twitter que as ações, elas swingam como qualquer ativo, né? Vão swingar para cima, para baixo, como qualquer ativo. E se você não está disposto a aguentar o swing das ações, é melhor ficar na renda fixa. Ou então, fazer o dever de casa e saber escolher as ações, né? Não comprar no oba-oba. Acho que muita gente comprou ação cara agora em janeiro e a gente aí pegou essa pechincha aí em Itaúsa aí semana passada, que já vem aí subindo, já vem dando um retorno aí legal para quem está juntando aí as duas escolas. Beleza? Galera, Fabrício, obrigado aí, vai pro teu exame, cara. Depois a gente se conversa aí para ver como é que vai ser os próximos passos aí essa semana aí com a galera do Projetos 10%. E vamos ver, vou pegar o feedback aí com a galera do YouTube, do Instagram, da sala, para ver o que eles acharam dessa dinâmica, eu, você e o Zé, trocando essa ideia, e vamos ver se amanhã a gente já bota na fita o Mário também. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Fechando aqui o YouTube e agora acompanhando a galera da sala até o final do dia, eu e o restante do time. Beleza, galera? Sejam bem-vindos aí ao meu canal do YouTube, quem não conhecia. Hoje teve esse imprevisto, estou fazendo no da Paula, vou testar, ver se o meu está liberado a partir do meio-dia, que aí já faria o Morning Call lá amanhã. De qualquer maneira, o canal oficial vai estar sendo aberto aí nos próximos dias, que aí com bloco ou sem bloco, esse meu canal vai ficar como só o meu legado de todos os estudos que eu desenvolvi no YouTube nos últimos 6 anos, todas as aulas que eu dei, todos os seminários, cursos completos que eu coloquei no YouTube, tudo gratuito, vai ficar com o meu legado, e o novo canal vai ficar focado, vai ficar bem estruturado, bem gerenciado, para botar todo esse conhecimento novo que a gente vai estar trazendo aí para vocês. Beleza? Galera, fiquem com Deus, grande abraço, amanhã estamos na área, se cair é pênalti, 8h30, Morning Call comigo. Abraços a todos aí das redes sociais. Valeu, Fabrício. Valeu, Zé. Falou, abraço, André. Abraço, Fabrício. Obrigado, moçada. Tá lá no quarto. Tá lá no quarto, Ana. Tá ao vivo, Zé. Oh, desculpa. André. Oi, vou fechar aqui o share. Aguenta que eu tô procurando. Share Deixa eu falar aqui rapidinho. Fala com a galera do YouTube. Fala aí. Eu quero agradecer a todo mundo, feedback perfeito, a galera mandando várias mensagens, todo mundo amou o novo perfil do Morning Call. Quero agradecer e falar que tem muita pergunta e eu vou respondendo aos poucos, tá bom? É isso. Valeu, Paula. Obrigado. Galera, não fiquem desesperados. A Paula tem o WhatsApp dela, acho que ela colocou aí no YouTube.
De qualquer maneira, vai estar nas redes sociais também. Quem quiser falar com ela, tenha paciência, tá? Tenha paciência, principalmente educação, que ela não é o multiman lá dos impossíveis, tá? Tem que ser devagar, com calma. Beleza? É isso aí, galera. Amanhã a gente se encontra aqui nesse mesmo bate-horário. Não aqui, se Deus quiser, no meu canal antigo, tá? Valeu!